seja bem-vindo a mais um programa Rio Info. Nesta edição teremos 2 bate-papos. O primeiro será sobre cursos de educação corporativa. E no segundo bate-papo vamos falar sobre a privacidade de dados no mundo digital. E fechando o programa, teremos as dicas de gestão. Não saia daí, voltamos em instantes. No primeiro bate-papo desta edição, John Forman recebe Silvia Meirelles. A conversa é sobre a produção de cursos de educação corporativa. Conheça um pouco mais sobre esse assunto. Olá, nós estamos aqui hoje para o nosso bate-papo com a Silvia Meirelles, da Fábrica de Cursos, que atua na parte de educação corporativa, ou seja, produzindo cursos e treinamentos para empresas. Silvia, bem-vinda ao nosso programa. Conta um pouco mais para a gente sobre a Fábrica de Cursos. Oi, John. Primeiro eu queria agradecer o convite, estar participando do programa. É muito legal a gente poder ter canais de fomento e divulgação de tecnologia educacional. E educação, a gente sabe, é sempre um assunto polêmico e, ao mesmo tempo, fundamental cada vez mais. Bom, na fábrica a gente trabalha basicamente atuando no mercado corporativo, ou seja, a gente auxilia, ajuda, colabora nos projetos e programas de capacitação dentro das universidades corporativas das empresas. A gente já está no mercado há 18 anos e a gente está sempre em busca de inovação, trazendo tecnologia avançada, aliada a desempenho, para a gente poder ter, de fato, um melhor resultado nos programas de capacitação associados ao desempenho das empresas. Quando você fala universidade corporativa, quer dizer, normalmente uma pessoa entende que talvez isso seja para uma grande empresa, que tem um número grande de funcionários. É correta essa visão ou empresas médias e pequenas também podem fazer uso desse conceito? Em geral, universidades corporativas são empresas grandes que conseguem ter essa estrutura. Mas a tecnologia educacional cada vez mais vem sendo utilizada dentro de empresas de pequeno e médio porte. Acontece muito da gente perceber que as empresas precisam capacitar seus funcionários e as empresas menores, eventualmente, elas não têm uma verba dedicada para uma capacitação tradicional, que seriam os cursos presenciais. Então, cada vez mais o treinamento à distância vem viabilizando investimentos para as empresas menores que conseguem ter, inclusive, todos os benefícios das grandes universidades corporativas com acompanhamento, sistemas de gestão oferecidos hoje através da tecnologia. Para uma empresa, então, dessas de menor porte, quer dizer, o que significa montar um treinamento? Como é que elas abordariam esse desafio lá? Eu quero fazer um programa para os meus funcionários, quero produzir um curso para eles, procurando a fábrica de cursos. O que você demandaria, o que eles demandariam de você? Em geral, as empresas de qualquer porte sempre chegam na gente com o objetivo de melhorar o desempenho dos funcionários no que diz sentido a comportamental, ou seja, temas de comportamento, administração de tempo, políticas de desempenho, estão sempre muito atrelado a esse métier. Então, a fábrica hoje, ela oferece um pacote de cursos, que a gente chama Scope, que a gente consegue organizar as trilhas de acordo com a necessidade das empresas. Então, tanto uma empresa pequena, que precisa ter um programa de integração, por exemplo, para mostrar quais são as políticas de benefício, né, quais são os regimes que a empresa atua, a gente consegue também iniciar uma trilha com esse tratamento e depois a gente ir alinhando em cima de outras competências exigidas para que cada um daqueles funcionários possa desempenhar melhor a sua profissão, a sua atividade. A gente está comentando muito de funcionários, né? Mas assim,
Eu te pergunto, muitas empresas, quando produzem um aplicativo, uma solução computadorizada, elas precisam também, às vezes, treinar os usuários dessas soluções. Quer dizer, um curso online também é aplicado para esse tipo de função, ou seja, de treinamento dos próprios usuários das aplicações dessas empresas? Sim, cada vez mais a gente percebe a necessidade de capacitar as pessoas na utilização dos sistemas, né? A oferta é muito grande, as empresas hoje são regidas por várias tecnologias diferentes, então tanto do sistema de reembolso de viagem, por exemplo, é um sistema informatizado dentro da empresa, quanto sistemas mais estratégicos. Então a gente sim percebe uma tendência muito grande. Existe inclusive um modelo de tecnologia utilizado para atender esse tipo de necessidade, que é o suporte ao desempenho, onde a gente consegue fazer o treinamento on the job. Então, por exemplo, no momento que o colaborador, o funcionário, ele está utilizando aquele sistema, ele é orientado por essa ferramenta de capacitação a desempenhar melhor aquela função, atividade ou processo. Então, com isso, ele é como se fosse um tutorial, um guia, mas ele é inteligente, né? Ele percebe aonde e qual atividade que ele está executando naquele momento, né, qual o processo, e ele vai orientando o profissional, né, o colaborador. Então, nesse momento, a gente consegue, além de auxiliar naquela atividade específica, na próxima vez ele já sabe como faz aquela atividade e assim ele vai melhorando cada vez mais. O nome disso, né, como eu falei, desse tipo de metodologia é de suporte em desempenho, e a gente consegue ver isso em vários cases. Por exemplo, a BMW trabalha com um Google Glass, onde os mecânicos conseguem fazer troca das peças com esse tipo de orientação enquanto está executando o trabalho. Então, a gente tem desde atividades mais simples, como orientação de um sistema, até uma atividade muito mais complexa. Muito, muito legal. Agora, a fábrica de cursos, ela produz os cursos e disponibiliza para a empresa colocar em alguma ferramenta, algum portal, ou ela também dá a solução completa, ou seja, os cursos e talvez essa infraestrutura do interessado, do funcionário entrar e encontrar lá o conjunto de cursos que ele quer desenvolver? Como é que funciona a solução da fábrica de cursos? Na fábrica, o nosso objetivo principal é identificar o problema, ou seja, a dor daquela empresa, e desenhar um projeto que vai solucionar aquela questão, que vai poder melhorar aquele desempenho que vem sendo apresentado com índice ruim, por exemplo. Então, a gente faz desde o que a gente chama de levantamento de necessidades, ou seja, a gente vai fazer um estudo da empresa, identificando em cada área quais são as necessidades específicas, a gente fala com os gestores, alinha isso aos indicadores, né, ou seja, de acordo com o planejamento estratégico da empresa, etc. E aí a gente vai desenhar esse projeto. Em geral, esse projeto tem um sistema de gestão de aprendizado, né, que são os LMS, ou AVAs, né, Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é o grande sistema que vai controlar esses alunos, os cursos, né, e vai poder ter o acompanhamento, tanto o suporte técnico para uma necessidade, uma dúvida técnica, quanto o suporte acadêmico, né, e os tutores, que são os especialistas daqueles conteúdos, eles também vão, através desse sistema, poder se comunicar com os alunos. A gente oferece tanto esse sistema como todos os outros relacionados, ou seja, a própria tutoria, a monitoria, o suporte, a produção de conteúdos personalizados, né? Existem demandas específicas, empresas, por exemplo, empresas de óleo e gás, que tem um modelo de produção que é muito específico, então a gente vai fazer uma análise daquela informação, várias entrevistas com os técnicos e conteudistas, e a gente produz aquele conteúdo online, de uma forma interativa, interessante, para que o colaborador possa ser treinado. Então, a gente oferece realmente o pacote completo. Cada vez mais a gente percebe dentro das empresas que o LMS deixou de ser o único meio de oferta de informação e de conteúdo, né? A gente tem várias apps dentro de celulares e, né, dispositivos móveis, onde a gente consegue oferecer também, de uma forma muito interessante, a informação que o colaborador precisa. Cada vez mais empresas, por exemplo, que atuam na área rural, utilizam esse tipo de solução, porque as pessoas ficam sendo, né, deslocadas ao longo do seu trabalho, o dia inteiro, visitando fazendas, plantações, etc. E eles não têm um computador ali à disposição e nem muitas vezes uma tecnologia disponível, uma internet disponível. Então, os aplicativos móveis, eles vêm suprindo esse tipo de necessidade de uma forma muito eficiente.
Bom, a gente pode ver então que uma empresa que esteja querendo entrar nesse universo, né, dos treinamentos online, de toda essa parte de capacitação digital, digamos assim, vai se encontrar muito bem amparada pela fábrica de cursos. Agora eu queria te perguntar, do ponto de vista do funcionário ou daquele usuário que vai acessar um curso produzido para ensinar a usar uma determinada ferramenta de uma empresa cliente, quais são as vantagens para eles desse tipo de treinamento que a fábrica de cursos desenvolve? Bom, no início a gente percebia que existiam barreiras que a gente precisava derrubar, né? Com o advento da tecnologia móvel e cada vez mais as pessoas tendo dispositivos móveis, hoje acaba sendo um pré-requisito. As empresas que não oferecem um tipo de capacitação baseada em tecnologia, elas estão ficando para trás porque cada vez mais a gente percebe as novas gerações, elas vivem desta forma. Então, é como elas estão acostumadas a receber informação. Então, a gente oferecer tecnologia para capacitação hoje, além de ser muito mais barato, se você faz uma análise médio prazo, e muito mais eficiente no quesito de avaliação, de acompanhamento para os gestores, é muito mais interessante para o aluno. Então, a gente consegue aumentar o engajamento, que é sempre uma questão importante na capacitação, em qualquer treinamento, e a gente consegue oferecer um treinamento como se fosse um curso particular, porque ele fica tão personalizado de acordo com a disponibilidade daquele colaborador, com o interesse no determinado assunto, com a forma de acesso. Então, a gente percebe realmente que a tecnologia educacional veio para ficar, é o melhor modelo atualmente de oferta de capacitação e que as empresas que não estão se organizando para oferecer esse modelo de capacitação, elas estão ficando para trás. Silvia, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo e o TERRIO, que é o Sindicato das Empresas de Informática, tem ouvido de muito das empresas vinculadas uma preocupação em relação a esse momento econômico, né? Essa parte de educação parece muito promissora, mas como é que foi o do ano de 2015 para vocês? O que vocês estão vendo aí para 2016? Pois é, o ano de 2015 na fábrica foi muito bom. A gente, claro, começou um ano se organizando para enfrentar os desafios que viriam, né, para a economia mundial, e a gente está vivendo esse momento hoje, mas a gente conseguiu dobrar o nosso faturamento e a gente percebe que, além de toda uma mudança que a gente fez para melhorar o desempenho dentro da empresa, como as empresas vêm fazendo, a gente percebe que as empresas hoje precisam capacitar cada vez mais, elas precisam se diferenciar, né, da sua concorrência, elas precisam estar à frente dos seus mercados. E para isso você precisa treinar os seus colaboradores. O treinamento presencial, ele ainda existe, é claro, e eu entendo que vai existir sempre, mas ele acaba ficando muito mais caro, principalmente se você percebe, faz uma análise de médio prazo. Às vezes ele é inviável, simplesmente. Então, a gente percebe que empresas menores que não investiam em capacitação presencial porque era inviável, passam a investir no treinamento à distância, porque você consegue criar ativos dentro da sua empresa, então você faz o investimento inicial e você tem isso durante um prazo muito grande, e aí você consegue estar sempre reciclando e consegue oferecer uma capacitação continuada para os seus colaboradores. E as empresas maiores, elas acabam migrando para esse modelo, por tudo que a gente já falou, aumento de engajamento, acompanhamento, maior eficiência na capacitação, mas também por uma questão econômica. Você economiza investimento em capacitação se você investe em treinamento à distância. Então, a gente percebe que dentro desse momento econômico, acabou sendo uma grande oportunidade para o nosso setor a oferta de treinamento à distância como um serviço onde, de fato, as empresas vão economizar nos seus investimentos de treinamento. Silvia, super obrigado aqui pelo esse bate-papo, eu acho que foi muito esclarecedor, tenho certeza que várias pessoas que estão nos assistindo encontraram valor, né, nessa nossa conversa, e gente, tenho certeza também que a Silvia vai estar à disposição para poder continuar batendo esse papo com quem tiver mais interesse, quem quiser saber mais sobre todo esse universo da educação corporativa digital. Silvia, muito obrigado. Eu que agradeço e, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, de a gente estar fomentando educação à distância, muito legal. E eu queria convidar vocês também para participar dos webinars que a gente faz 2 vezes por mês na fábrica. Basta entrar no site, eles são gratuitos e vocês vão poder entender um pouco mais sobre esse universo. Obrigada, John.